Ministério da Educação, Brasil, Pátria Educadora. TPO, TV Brasil Oeste, Canal 8. Estamos começando o programa Veracidade na sua TBO Canal 8. Quero dar uma boa tarde a todo o telespectador da nossa querida Baixada Cuiabana, que está ligado aí no Canal 8, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. Programa Veracidade recheado de muitas informações, durante a semana muitos quadros diferentes. Hoje, por exemplo, quinta-feira, nós temos o quadro Fala Mãezinha. Amanhã, sexta-feira, nós temos o quadro Moda e Prosa, com o nosso companheiro Tony Hudson, e começa já o final de semana falando de música. Segunda-feira é o quadro com Silvio Soares e também o quadro Consumidor. Nós temos o quadro Luiz Poção no Meu Bairro, onde nós vamos estar na sua comunidade. Você mandou seu recado para a nossa produção e nós vamos aí levar até você a solução. Mas antes, porém, nós precisamos saber o que está acontecendo e nós faremos uma matéria externa para que a gente possa trazer até o programa e realmente colocar no ar aquilo que você reivindica. Na terça-feira nós temos aí o quadro, na verdade, com a doutora Clarissa Botega, que vai falar sobre direito da família. Né? Toda terça-feira, a doutora Clarissa aqui presente na sua TBO Canal 8. É importante frisar que toda a pauta do programa é você, telespectador, quem faz, é você que intervém, é que você entra nas nossas redes sociais, está aí o telefone, o WhatsApp, o telefone do programa, tudo na sua tela, no seu monitor, para que você possa realmente fazer o seu questionamento, fazer as suas perguntas. E aqui, nós, através dos nossos quadros, nossos entrevistados, nossos colaboradores, nós vamos estar levando até você toda a informação. Hoje nós vamos também ter a presença do Dr. Washington Mansur, que é um ginecologista, que vai estar aqui falando com você no quadro Fala Mãezinha, com a Tati Gaudêncio. E aí nós queremos reforçar aquele pedido da matéria que fizemos na segunda-feira com a Leidiane, lá do bairro Jardim Mossoró, ali no parque, ali próximo ao Parque Cuiabá, onde a Leidiane é uma jovem de 23 anos e o programa Veracidade está conclamando aí a todo telespectador que tenha condições de ajudar com fraldas descartáveis, com leite para crianças, justamente criança que vai nascer prematuro. Há uma previsão de agora, já na virada desse mês, a criança da Leidiane, com aproximadamente 7 meses, no próximo mês, semana que vem, a criança vai nascer, é o João Miguel, né? João Miguel, Tati? João Miguel, é uma criança, se Deus quiser, e ele é de querer, e ele quer, uma criança saudável. A Tatiana que extraiu uma das mamas, com câncer de mama, mas está ali forte, tomando sessão de quimioterapia. Em função disso, o parto vai ser realizado antecipadamente. E para isso, a Leidiane vai precisar muito de leite em pó, fralda descartável, tudo que se relaciona a roupas para criança, né? Tudo isso, o programa Veracidade está aí reivindicando junto a você, telespectador, que tem condições de doar, que seja qualquer coisa para criança recém-nascido, nesse caso da filha da Leidiane, prematuramente. Vamos entrar agora no quadro, que é o quadro de hoje, né? O quadro, a quinta-feira, o quadro Fala Mãezinha. Vamos lá. No quadro Fala Mãezinha de hoje, nós temos aqui já presente no nosso estúdio a nossa responsável por esse quadro, que é a Tatiane Gaudêncio. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para quem está nos assistindo. Pode falar. Bom, o quadro dessa semana, a gente vai falar sobre o desenvolvimento do feto na gestação, desde a fecundação até o nascimento. E também a gente vai estar falando sobre as mudanças que ocorrem no corpo da mulher, qual a importância do pré-natal, e quem vai explicar isso para a gente é o Dr. Washington Mansur. Dr. Washington Mansur. É isso. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, eu quero agradecer a presença do senhor. Dr. Washington é um médico muito conceituado. Eu tenho informações assim da sua clientela. É um homem respeitabilíssimo.
principalmente naquela grande região do Cochipó, especificamente o bairro Tijical. Parabéns, doutor, e muito obrigado. Eu sei que o senhor tem 1000 coisas, eu sei que o senhor está aqui no programa ao vivo, o senhor está deixando de fazer uma série de coisas, mas o senhor está aqui por uma boa causa e de antemão o programa agradece essa presença do senhor nesse quadro especial que é o quadro Fala Mãezinha. Bom, eu tenho que agradecer a Tatiane pelo convite, a você pelo aceite do convite, a TBO por nos receber aqui e dizer que nós estamos aí à disposição para esclarecimento de algumas dúvidas e que a gente puder estar contribuindo, vamos fazer com muito prazer. Ginecologista, né, doutor? Cirurgião e ginecologia. Aí, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos entrar já propriamente dito nas perguntas, né? Porque nós não podemos deixar um profissional do naipe, doutor Washington, aqui parado sem fazer nada, né? Vamos começar a explorar. Você que está em casa, você que quer ligar no programa, você que tem dúvida, não deixe, não perca. Pode perguntar que o doutor Washington vai responder hoje no quadro Fala Mãezinha. Mas tem umas perguntas já, não tem? Tem umas perguntas. Então vamos nas Pode perguntas. ir dos telespectadores. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, doutor Mansor. Boa tarde, Tati. Aqui os Muriels do Altos da Serra quer saber o que acontece logo após o óvulo ser fecundado. Então, veja bem, logo após a relação sexual, o espermatozoide ele sobe, né, pelo útero, vai até a trompa e no terço distal da trompa ocorre a fecundação. A partir daí, esse óvulo vem migrando até o interior do útero. Isso leva um certo espaço de tempo. Quando ele entra no útero, o útero está preparado, o seu endométrio está preparado para receber o óvulo. E aí ocorre um fenômeno que se chama nidação, que é o fenômeno onde o óvulo já célula ovo, né, já misturado com o espermatozoide, já em fase de multiplicação, ele se fixa no interior desse útero. Então o que acontece é justamente isso. Ele sai da trompa, vai até o útero, ocorre o fenômeno da nidação, ou seja, ele se fixa no útero e aí se dá o desenvolvimento da gestação propriamente dita. Quem que fez a pergunta foi... Kios Muriel. Que bairro que é? Lá do Altos da Serra. Tá, quero aproveitar, mandar um abraço para você, Kios Muriel, e um abraço para todos os moradores do Grande Altos da Serra, Dr. Fábio, enfim, toda aquela região da Grande CPA, da Grande Morada da Serra. Mais uma pergunta? Essa pergunta é de Jocilene Vaz, da região de Cochipó. Ela está grávida e ela quer saber como é o desenvolvimento do bebê nos 3 trimestres. É muito interessante, né? Eu quero saber como é que meu neném cresce. Veja bem, vamos ser o mais lógico possível. Depois dessa fase da nidação, onde ocorre a implantação da célula ovo no interior do útero, logicamente o neném começa a passar por uma fase de multiplicação intensa, celular intensa, e cada coisinha, cada célula que vai se formando, basicamente vai ser responsável pela formação de vamos dizer, de um sistema, de uma parte do corpo do bebê, tá? Para ficar mais fácil até para entender. E nos 3 primeiros meses é a fase em que isso acontece, vai se formar um sistema respiratório, o sistema nervoso central, a musculatura, então, nos 3 primeiros meses. Em geral, do terceiro mês, a partir do 4º mês até o 6º mês, no segundo trimestre de gestação, o que acontece? O neném cresce, vamos dizer assim, ele estica, ele ganha tamanho. E no último trimestre de gestação, ele ganha peso. Agora, a formação é nos 3 primeiros meses. Tudo o que acontece de formação dos sistemas ocorre no primeiro trimestre. Depois o neném vai crescendo até chegar o momento do parto, né? Agora, a parte mais importante são os 3 primeiros meses. É por isso que esses 3 primeiros meses não se deve usar nenhum tipo de medicação, não se deve fazer nada que possa colocar em risco justamente a formação dos órgãos, formação dos sistemas e tal. Ok? Eu quero mandar um abraço para a Jusilene, lá de Cochipó, pela sua pergunta, foi muito importante, parabéns. Doutor, eu queria aproveitar só um gancho nessa pergunta ainda. Quando o senhor fala, é muito importante, não pode tomar remédio, as pessoas às vezes confundem a relação sexual com o marido, com o parceiro. Ela não vai existir? Interfere alguma coisa? Até para tirar dúvida de muitas pessoas que acham que é porque está formando, não, eu não posso ter relação sexual.
A escola francesa de ginecologia diz que é necessário que se tenha relação sexual. Tá? Isso favorece a evolução da gravidez, favorece o bem-estar da parturiente, favorece o bem-estar do embrião, ou seja, a vida sexual durante a gravidez pode se fazer até na véspera do nascimento. Interessante, né? E as pessoas acham que atropela, que atrapalha, aí não tem nada a ver, né, doutor? É lógico que ninguém vai ficar brincando de cavalinho, né? Mas daqui, você que ligou sua televisão, nós estamos com o quadro Fala Mãezinha, estamos falando com o doutor Washington Mansur, que é cirurgião e ginecologista, e eu quero até, doutor Washington, na última vez que nós tivemos, doutor Washington estava um pouquinho mais cheinho, mas agora ele está afinando. O que foi, doutor Washington? Rapaz, se eu te contar, sofrimento parar de comer, viu? Mas tem um produto aí que o senhor está utilizando, e pode falar dele, doutor, não tem problema nenhum. É uma forma da gente compensar, porque o senhor está aqui, nós vamos estar abrindo esse espaço para o senhor também falar, da sua fórmula para os telespectadores. Restringi um pouco por conta até do merchandising, mas nós estamos tomando os produtinhos da Herbalife. Né? Ah, o Herbalife que está ajudando, está ajudando. Ótimo, ótimo. E aí, mais uma pergunta, Tati? A Natiele Melo, do Santa Isabel, diz que sua mãe está gestante de 6 meses. Ela quer saber quais são os cuidados que a mãe dela deve ter no final da gestação. Na verdade, é Tatiane, né? Natiele, do Santa Isabel. Obrigado, Natiele. Obrigado. Natiele, preste atenção. Na verdade, ela não tem que tomar cuidado só no 3º trimestre. Ela tem que tomar cuidado desde o 1º mês de gravidez. Quer dizer, se ela não fez isso ainda, está equivocada. Isso é o que chama de pré-natal, né? Tem que tomar os cuidados de alimentação, tem que de evitar o sal, tomar bastante líquido, cuidar da pressão arterial. Agora, no 3º trimestre, esses cuidados são mais intensos nesse sentido. Por quê? Porque é o período que, se a mulher começar a ingerir sal em excesso, beber pouca água, ela pode evoluir com um quadro de inchaço, pode evoluir com disfunção renal e pode até evoluir com uma eclâmpsia, né? Então, é uma situação que realmente requer mais atenção do profissional e da própria gestante. Doutor, eu quero, antes de passar a bola aqui para a Tatiane, que é justamente a mentora do quadro Fala Mãezinha, doutor, muitas pessoas acham que para ter uma boa gestação, o filho desenvolvendo muito bem, a pessoa tem que comer bastante, acho que engordar. Engordar que faz com que o filho nasça bem, ou você tem que ter uma comida balanceada e a mulher tem que estar magra? Eu tenho a concepção de que a mulher não precisa engordar para a criança nascer saudável. Isso procede? Procede sim, Luiz, procede. Na verdade, durante a gravidez, a gente considera um bom ganho de peso em torno de 7 a 9 quilos. O que passa de 7 a 9 quilos já é ganho de peso extra. Mas a gente dá vamos dizer assim, uma chance para a mãe e deixa ela ganhar até 12 quilos. Mais do que isso, passa a ser muito ruim. Não existe essa situação, isso é um mito, que a nossa avó dizia, agora como ela está grávida, tem que comer para 2 pessoas. Isso está errado. A pessoa tem que comer aquilo que lhe satisfaz. Se houver a necessidade de fazer regime durante a gravidez, isso pode ser feito, não existe nenhuma contraindicação. O que existe é a indicação de se fazer a coisa correta. Vejam bem, o feto, o bebê que está crescendo ali na gravidez, ele é um ser independente da mãe. Vou dar uma explanação sobre isso. Veja bem, se a mãe ficar 3 dias sem comer uma colher de arroz ou tomar uma sopinha, quanto tempo vocês acham que o bebê vai passar fome? Pois é, isso mesmo, nem 1 segundo. Por quê? Porque o bebê não depende da mãe, ele depende basicamente dele. Ele é um ser independente, ele é outra pessoa, ele não é a mãe. Ele é uma mistura da mãe com o pai. E ele está ali para se desenvolver. Quer a mãe favoreça isso ou não. Tá certo? Outra coisa que é importante, o bebê, como ele é até considerado uma espécie de parasita, porque independentemente da mãe dar ou não a ele uma condição, ele vai tirar dela tudo aquilo que ele precisa para o seu desenvolvimento.
Então, mãe gorda não significa filho saudável, mãe magra não significa filho saudável. Filho saudável significa o bom desenvolvimento do embrião, do feto. Agora, a mãe tem que cuidar para quê? Para que ela, no final da gravidez, esteja bem também. Tá aí, doutor Washington. Tati Gaudêncio vai falar daqui a pouquinho, mas nós vamos chamar aqui a Pax Nacional. Agora, você, cliente Pax Nacional, tem uma facilidade a mais para ficar em dia com o seu plano. É só entrar no site, né? Você entra no site www.paxnacional.com.br e dar o seu clique tranquilão. É fácil demais. Funciona dessa maneira. Você entra no site, digita o número do seu cadastro e escolhe a forma de pagamento. É simples e seguro. Entre no site www.paxnacional.com.br e dê o seu clique tranquilão. Pax Nacional. Nós vamos um pequeno intervalo e já voltamos com o quadro Fala Mãezinha com Tati Gaudêncio e Dr. Washington Mansur. Daqui a pouquinho. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional, é com meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. Agora você tem um lugar para cuidar da sua saúde e de toda a sua família. Uma clínica médica popular completa, com preço justo e atendimento de qualidade. A Clínica São Benício conta com várias especialidades médicas reunidas em um só local. Consulta com hora marcada sem precisar ficar esperando meses por isso. Ganhe ainda mais desconto fazendo o cartão saúde da Clínica São Benício. Ligue e agende sua consulta. 3364-6465. 3364-6465. Que isso, um leão? Ele mesmo, o rei das selvas. Não sei se é isso. Só um pouquinho, o briefing é claro, é um predador no topo da cadeia alimentar. Sei, mas eu queria ver mais opções. Um tigre, então? Um urso? Não, nada muito agressivo. Sei lá, um alce, mas sem aqueles chifres. E o bicho vai precisar fazer algum som? Deixa eu ver... Uma ovelha! Boa! Mas põe a juba do leão pra dar uma certa imponência. Todo mundo entende um pouco de propaganda. Procure quem entende muito. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uliana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. De volta com o quadro Fala Mãezinha, no programa Veracidade, com Tati Gaudêncio e o Dr. Washington Mansur, ginecologista, cirurgião, né? Cirurgião ginecologista. Não esquecendo que você, telespectador, se quiser fazer as perguntas, nossa querida Rayane está no telefone, vai anotar todas as perguntas. Caso queira você fazer ao vivo também, nós vamos abrir o espaço. A Jéssica está aqui no WhatsApp,
podem fazer as perguntas, que nós temos já perguntas feitas para o Dr. Washington. E você quiser que mande um abraço, só mandar no WhatsApp. Estou aqui no Parque Cuiabá, estou em Várzea Grande, estou em Santo Antônio, estou em Jangada, estou em Livramento, estou lá em Poconé, estou lá em Rosário Oeste, estou em Chapada dos Guimarães, estou em Santo Antônio de Verzé, Barão de Belgaço. Enfim, o pessoal da Baixada Cuiabana quiser interagir com o programa, 9974-1213, tem o telefone aí do programa também no monitor do seu vídeo. Tatiane, vamos falar um pouquinho, né, Tatiane? Você está aí quieta, vamos falar. Bom, Luiz, esse tema é bastante importante, né? Toda mulher, toda gestante, ela quer tirar dúvida, ela quer saber em relação ao desenvolvimento, ela quer saber quais são as mudanças que ocorrem no corpo dela. E eu já pergunto, né? Começo perguntando pro doutor. Doutor, quais são as principais mudanças que ocorrem no corpo da mulher? Que é um tema bem, né? E a preocupação de todo mundo, né? O pessoal quer ter criança, doutor, mas quer ficar enxuta, né? O pessoal fala, meu seio não pode cair, tem que ficar em pé. Amamentar também é um caso sério. Todo mundo, eu não vou amamentar porque meu seio vai cair. E são coisas que pergunta bastante pertinente para as mulheres que estão aí preocupadas aí com relação justamente ao corpo. Muito importante, doutor. Nós temos na nossa cultura essas questões. Veja bem, vamos analisar o que é importante no processo da gravidez. A mulher fica grávida, aí ela vai ao ginecologista ou vai na unidade de saúde, procura esse acompanhamento, e ela deve fazer isso, por quê? Porque existem alguns exames que são necessários para que você tenha uma boa visão de como é que está a evolução da gravidez. A ultrassonografia, que a mulher acha importante, por exemplo, é a última ultrassonografia, e não é. A ultrassonografia mais importante da gravidez é a primeira, porque ela é mais precisa em termos de data e tudo mais. Agora, o que é bacana na gravidez é que você vai chegar ao final da gravidez e você vai ficar com algumas coisas quando terminar. A primeira coisa que você vai ficar, e a mais importante de tudo, é um bebê lindo e maravilhoso, tenho certeza. A segunda coisa que vai ficar são as estrias, que a mulher tem como evitar. Vocês já viram aquelas lindas que aparecem na televisão, as famosas? Elas dificilmente aparecem com estrias. Mas por quê? Porque elas são orientadas, por exemplo, a usar cremes hidratantes em altas quantidades. Isso facilita a melhorar a elasticidade da pele. E às vezes as nossas parturientes às vezes não têm essas condições de usar, ou então não têm a informação que se deve usar. E aí aparecem as estrias. Então a segunda coisa que vai sobrar no final, ao término da gravidez, são as estrias. A terceira coisa que vai sobrar ao término da gravidez, quando a mulher não usa filtro solar, é aquela mancha no rosto, cujo nome é cloasma gravídico, né? Uma mancha escura e tal. Muitas mulheres terminam a gravidez com aquela mancha no rosto. Uma parte também não termina, porque usam o filtro solar corretamente e tal. Além disso, o que mais vai sobrar da gravidez? Vai sobrar, às vezes, a cicatriz da cesariana ou, às vezes, a cicatriz do corte, que é feito na vagina, cujo nome é episiotomia, para o nascimento do parto normal. O que mais vai sobrar na gravidez? Mais nada. Todas as outras coisas que acontecem no período gestacional vão desaparecer. Aquela linha preta que aparece na barriga, aquilo vai desaparecer. O escuridão que aparece na axila, na vagina, aquele narizão de batata, tudo isso vai sumir. As únicas coisas que realmente vão sobrar é o bebê, as cicatrizes, dependendo da via pela qual o neném nasça, o cloasma gravídico e as estrias. Ok? Com relação a cair a mama ou não cair a mama, cair o peito ou não cair o peito, bobagem. Existem alguns exercícios que podem ser feitos que melhoram a sustentação da mama. Agora, mais importante do que a mama é o leite ao seu bebê. Não vamos discutir o que é importante. Vamos só constatar que o importante é a amamentação. Tá aí. Tem um telespectador aí na linha, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Ediane. Ediane de que bairro? Pirineu. Pirineu. Pode perguntar, Ediane. Eu tô perguntando. Baixa um pouquinho só essa televisão. Só um pouquinho. Pode falar, Ediane. O risco que tem da mulher
Oi? Certo tempo de ligadura, se tem o risco de engravidar? Você ouviu, doutor? Claro. Liliane, né? Lidiane. Lidiane, veja bem. Qualquer ligadura que a mulher faça para não ter mais bebê e se ela por acaso vier a ter um bebê, é porque o serviço que foi feito pelo médico assistente que fez a ligadura foi vamos colocar assim, para a gente não ser muito agressivo, foi um serviço mal feito. Tá? Nenhuma mulher que faz laqueadura teria as condições necessárias para ficar grávida novamente se essa laqueadura tenha sido ou for feita de forma bem feita. Fez a laqueadura para nunca mais ter filho. Esse negócio de laqueadura, que a gente às vezes ouve falar, eu fiz uma ligação por 7 anos. Isso é serviço ruim, gente. Prestem atenção. Isso aí é serviço que não se deve fazer. Inclusive, coloca em risco a própria mulher de ter uma gravidez na trompa, uma gravidez tubária. Bota em risco a vida da paciente. Tá? O que se deve fazer é procurar o seu médico, fazer uma laqueadura com a tranquilidade de você saber que nunca mais você vai ficar grávida. É só isso. E não fica mesmo. Quero cumprimentar o povo do Pirineu. Lidiane, muito obrigado pela sua intervenção. O telefone continua à disposição. Nosso WhatsApp também à disposição. Jéssica Kelly tem pergunta aí no WhatsApp. Por favor. O Miqueias Wendel, do Tijucal, ele quer saber se tomar a pílula do dia seguinte, dia D, é abortar. Na realidade, não. Não é não. Por quê? Porque o processo, a gente nem sabe, por exemplo, se o óvulo foi fecundado. Mas a ideia da pílula do dia seguinte é fazer com que as condições do útero não sejam favoráveis àquilo que eu falei no começo do programa, ao processo de nidação. Então, às vezes, o óvulo é fecundado, ele desce, não tem condições favoráveis, ele é eliminado. Tá certo? A célula ovo. Agora, abortamento, nessa fase, não. Por quê? Porque não houve nem a nidação, ou seja, não houve o implante. Porque a pílula do dia seguinte vai tornar o útero desfavorável ao implante. Obrigado aí, Miqueias Wendel, lá do Tijucal, pela pergunta. E continua aberto o nosso telefone e também o nosso WhatsApp. Mais uma pergunta aí pelo WhatsApp, Jéssica Kelly, por favor. É o Mauro de Andrade, morador do bairro Novo Horizonte, Cuiabá. Ele está dizendo aqui que a esposa dele está de 2 meses. E ele quer saber se é normal já sentir pontadas na barriga. Na verdade, não é normal nada disso. Não se deve sentir pontadas na barriga. Mas quando a mulher está no início de gravidez, ela fica tão ansiosa, numa expectativa tão grande, que às vezes qualquer coisa que ela sinta, mesmo que ela sentia sem estar grávida, durante a gravidez ela vai valorizar. E às vezes e sente às vezes algumas coisas assim. Agora, o que às vezes ela sente o útero, conforme ele vai crescendo, ele vai esticando os ligamentos, que são os ligamentos laterais do útero, tá? E às vezes a mulher muda de posição e esses ligamentos são esticados. E aí o que acontece? Ela sente dor. Mas isso é fisiológico, é normal, não é nenhuma doença. Então o que nós temos que analisar, as dores da gravidez, sempre que nós, os médicos, temos que analisar vamos dizer assim, nas nossas consultas, é se as queixas que a gestante está tendo são compatíveis com uma coisa natural ou se são doenças, né? Se não é doença, tranquilos. Médico tranquilo, gestante tranquilo, né? Ok? Obrigado, Mauro Andrade, pela sua pergunta e continuamos aí ouvindo aí a Jéssica Kelly, que tem mais pergunta pelo WhatsApp. A Maria Jaqueline, do bairro Altos da Serra. Ela quer saber o que o doutor acha do alto índice de partos cesarianos no Brasil. As mulheres de hoje estão mais medrosas ou são incentivadas a passar por esse procedimento? Veja bem, como é que é o nome da moça? Maria Jaqueline, do Altos da Serra. Maria Jaqueline, presta atenção. Nós, os médicos, os médicos que atendem pelo SUS,
eles não têm realmente interesse em aumentar o parto de cesarianas. Acontece que o Brasil é um país que gera muita insegurança, em todos os sentidos. A judicialização da medicina, a incompetência de alguns advogados, a incompetência cultural que nós temos. Então, veja bem, um trabalho de parto de primeira gestação, nós sabemos, todos os ginecologistas sabem, que duram em torno de 10, às vezes até de 12 horas, e às vezes até mais. Agora, você está lá no hospital para ter o seu bebê. Você começa a ter dor. O ginecologista vai lá, te avalia, fala, você está com 4 centímetros. Passa uma hora, ele vai lá e fala, tá aqui, está indo, está evoluindo bem, já está com 5 centímetros. Aí, as dores começam a se intensificar. Aí a sua mãe vai lá e olha para você e fala, mas doutor, não é possível, minha filha está tendo dor demais. É natural que tenha dor durante o trabalho de parto. Mas as famílias não se conformam com isso. Olham para a cara do médico e dizem assim, olha, se acontecer alguma coisa com meu neto, eu vou lhe processar. Pronto, é o pontapé inicial para aquele parto normal virar cesariana. Então, o que nós temos que avaliar é a condição cultural, a condição jurídica e, às vezes, até as condições financeiras dos convênios. Os convênios pagam mal esses procedimentos. E você vai dedicar 6, 8, 10 horas do seu tempo para cuidar daquela gestante que fez o pré-natal, que está tudo certinho, entendeu? E você não ganha de forma compatível. Então, na verdade, existe uma série de fatores que complicam isso aqui no nosso país, tá? Ou seja, o Ministério da Saúde não dá o suporte necessário para que tudo ocorra de forma adequada. Maria Jaqueline, muito obrigado. Importantíssima sua pergunta. Quero cumprimentar todos do Alto da Serra em seu nome. O nosso programa está chegando ao final e tem muitas perguntas. O telespectador, me perdoe, não vai ter como a gente fazer todas as perguntas, mas eu quero fazer a última. Aí o doutor vai ser bem objetivo. Vamos lá, Jesse, bem rapidinho. Uma moradora aqui quer saber se é normal ficar muito duro em volta do corte. É normal. O processo cicatricial da cesariana fica duro. Mas esse duro é um tempo. Depois de 6 meses ele amolece e aí só fica a cicatriz, que é o queloide propriamente dito. Ok? Tá, eu quero agradecer, doutor Washington Mansur, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Foi muito importante. O pessoal quer tratar com o senhor, como é que faz, doutor? Bom, tem o telefone do consultório, vou passar o telefone do consultório que é mais fácil. Meu consultório é lá no bairro do Tijucal. O telefone de lá é 3675-2929. Vou repetir. 3675-2929. Tati Gaudêncio, muito obrigado. Você hoje tem um monte de coisa para perguntar, mas graças a Deus também o telespectador participou, se inteirou. Tati, muito obrigado. Alguma colocação? Eu que agradeço. Quero agradecer a presença do doutor. Muito obrigada. E o tema da semana que vem vai ser sobre exercícios. A mulher a gestante pode praticar exercícios físicos? Semana que vem a gente vai estar respondendo. Tá, e você que fez sua pergunta pelo WhatsApp, nós vamos encaminhar tudo aí para o doutor Washington, ver se a gente consegue também pelo próprio WhatsApp responder as suas perguntas. Me perdoe, porque não deu para fazer todas as perguntas, mas eu quero agradecer de coração a todos que ligaram, que mandaram as perguntas pelo WhatsApp e nós não conseguimos responder por questão do tempo. Tenham todas uma excelente quinta-feira e até amanhã, sexta, se Deus assim nos permitir, com o quadro Moda e Prosa, com Tony Woods. Dr. Washington e Tatiane, muito obrigado, fique com Deus e até amanhã, se assim eles nos permitirem. Boa tarde.